Discover Houston, negative return. Eu tenho um mentor no campo do empreendedorismo que é o Flávio Augusto. Você conhece o Flávio Augusto? Pois é, uma coisa que o Flávio Augusto me ensinou e é uma coisa que eu disseco aqui nesse e-book, então leiam, pelo amor de Deus, o e-book, é a questão das vendas. Você aprender a vender é muito importante. E agora que a gente está falando de atendimento ao cliente, o atendimento ao cliente e as vendas, eles são espelhos, porque um sempre vai estar refletindo o sucesso do outro. Você vende quando você atende bem. E quando você atende bem, você geralmente vende melhor ou vende mais. De certa forma, a venda ela é uma forma de geração de valor, porque você vai estar entregando alguma coisa para uma pessoa, né? Essa pessoa vai considerar aquele item mais valioso do que ela está pagando. Então, dessa forma, você tem uma venda e você fica satisfeito porque você está vendendo uma coisa com um valor menor de produção em cima daquilo que você está ganhando, enquanto a pessoa ela vai estar comprando uma coisa e está ficando feliz porque para ela o valor que ela está ganhando com a compra é maior. Geralmente é assim, tá? Exceto em casos onde a gente se arrepende de uma compra, né? Isso. Mas o interessante é que o atendimento ele é justamente a principal forma de geração de valor que um designer tem a oferecer. E nesse caso, eu estou falando aqui do designer que é freelancer ou aquele designer que é urgência, porque o cara ele precisa aprender essas técnicas. E eu vou passar por cima de algumas dessas técnicas, as principais pelo menos, mas vocês podem se aprofundar nesses assuntos. Porque tudo isso vai exigir de vocês um aprimoramento maior ao longo do tempo. Não é uma coisa fácil que vocês vão simplesmente chegar aqui e já saber de um dia para o outro. É com o tempo que o seu atendimento... É com o tempo tudo é com o tempo. É uma coisa que eu demorei para entender, que demorou para entrar na minha cabeça. Então, quando se fala em vendas, a gente tem alguns aspectos, entre aspas, um passo a passo, né? Que é você conseguir chegar num ponto onde o seu cliente fica muito satisfeito e você também fica muito feliz. E você demonstrar essa felicidade é muito importante. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco alguns dos atendimentos que eu fiz e que todos eles geraram conversões de clientes sensacionais, clientes recorrentes que voltam com uma certa frequência e onde eu posso chegar a abordar eles numa situação onde a minha agenda já está mais aberta, onde eu posso abordar eles e falar, olha, você está precisando de alguma coisa, né? Fazendo esse trabalho aí a gente vai dissecar esses pontos aqui. Vamos primeiro nos focar na questão da abordagem. A abordagem, ela não é só quando você vai atrás do cliente, na prospecção ativa, a gente vai falar de formas de prospecção ativa ainda, mas quando se fala em formas de prospecção passiva também, você criou a sua estrutura para que o cliente viesse até você. Quando ele chega até você, você precisa abordá-lo também. É a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu já vou até dar o exemplo, que por exemplo, ele chegou para mim e falou assim, opa, querendo lançar um criativo. Opção, beleza? Bom dia. Bacana. Essa opa, querendo lançar um criativo é uma mensagem automática que eu já deixo no WhatsApp para a pessoa mandar mensagem eu saber que esse cliente veio através de um dos meus pontos de contato. Entende? Eu posso, inclusive, por exemplo, criar aqui uma frase específica para tráfego orgânico e uma frase específica para tráfego pago. Eu vou saber exatamente de onde cada cliente veio para fazer ali o meu controle e mensurar as minhas métricas. Beleza? Bacana. Aí eu coloco assim, opa, bom dia, tudo bem? Como você está? Como é seu nome? Por que eu coloquei isso aqui? Porque a primeira coisa que você vai correr atrás, você vai correr atrás meio que desesperadamente é descobrir o nome da pessoa. Tenta descobrir o nome da pessoa. Oh, fulano, quem é você? Geralmente no WhatsApp, quando você abre, você clica no perfil da pessoa, aparece ali do lado o nome da pessoa. Chama ela por esse nome. Se não tiver nenhum nome, pergunta o nome da pessoa antes de mais nada. Por quê? A pessoa vai te passar o nome e aí você vai, de tempos em tempos, chamando a pessoa pelo nome durante o atendimento. Vocês vão entendendo quando eu mostrar aqui para vocês. E aí, o que acontece? A minha abordagem foi uma abordagem bem calorosa. Então, o cliente chegou até mim e eu fui muito caloroso com ele. Eu simplesmente abracei ele e falei assim, opa, tudo bom? Como é que você tá? Já gerando uma aproximação. Essa aproximação, no campo da PNL, PNL para quem não conhece, é a tal da programação neurolinguística. E ela está relacionada com aquela ideia de você utilizar palavras, conceitos, formas de se comunicar com assertividade para você conquistar a pessoa, consequentemente gerar mais vendas, consequentemente gerar uma conexão maior, consequentemente fechar mais contratos, tá? Tudo isso vocês vão estudando. Eu vou recomendar para vocês um perfil de rapport de um amigo meu, que foi com quem eu aprendi a questão do rapport.
Foi com que eu aprendi a questão da PNL, ele é um especialista em PNL e vendas, ele tem um livro também. Então, vocês podem pegar esses campos adjacentes e começar a estudar eles, porque o objetivo aqui é design. Mas esses outros aspectos, soft skills, vocês vão precisar aprender se vocês quiserem se tornar profissionais melhores, profissionais mais requisitados, profissionais melhor remunerados, tá? Tira da sua cabeça aquela coisa de ser limitado, limitado, limitado. Bacana. Aí, enquanto a gente está aqui na nossa conversa, eu vou criando formas de tentar puxar um assunto, puxar uma coisa, para poder criar uma conexão com essa pessoa, antes mesmo da gente falar em dinheiro, falar em valores, falar em trabalho. Você vai, de fato, criar uma relação com o seu cliente nessa abordagem. Beleza? E aí, por exemplo, a gente continua colocando aqui e tal, e aí ele fala que ele queria um vídeo e tal, ele explica aqui para mim, né? Através de um áudio, e eu pergunto assim, no caso seria uma vinheta 3D pronta, não é isso? Reforçando aquela coisa, mas a gente vai entrar em vendas. Vamos já direto para vendas, que vai ficar mais fácil de entender. Porque quando a gente fala em vendas, diferente da abordagem, a abordagem é isso. Você criou a abordagem, criou aquele relacionamento. Beleza, agora a gente parte para a parte de vendas. E por quê? Que isso é tão importante? Porque você precisa vender sem vender. Quando eu crio conteúdo na internet, eu estou vendendo sem vender. Quando eu faço uma coisa ensinando uma pessoa, eu estou vendendo sem vender. Nas técnicas de prospecção passiva que a gente vai abordar ainda, vocês vão entender melhor. Mas quando a gente fala no trato com o cliente, você também precisa vender. E nesse caso, você vai fazer muitas perguntas. Você vai fazer muitas perguntas. Por isso que eu perguntei. No caso, seria uma vinheta 3D pronta, não é isso? E o seu cliente vai te passando informações e você ouve muito. Vai ouvindo. Tudo que ele quiser saber. Você teve dúvidas? Você vai perguntar. Nesse caso, você sempre vai dar espaço para o seu cliente falar. Você nunca vai falar sobre você. Eu caguei quem você é. Eu não tenho nem um pouco de interesse em saber quais são os seus objetivos. Eu quero saber quais são os objetivos do cliente. O cliente tem que especificar para mim tudo o que ele precisa. A gente já está naquela conexão, fica uma coisa um pouco mais, né, assim, próxima, já fica uma conexão mais legal. Então, por exemplo, eu falo, você não deve ter ela em PNG, né? Você começa a fazer perguntas, porque você vai dissecando o nível de consciência interno na parte de vendas. Daqui a pouco a gente vai entrar no nível de consciência externo, que seria o nível de consciência do cliente, tá? Mas quando se fala em vendas, é isso. É você ir criando através de tópicos dentro ali da conversa, principalmente perguntas para entender o que seu cliente quer e assim oferecer o melhor para ele. Por quê? Depois que você faz todas as perguntas, o seu cliente já passou por todo aquele processo, já te explicou todos os detalhes, aí é que você vai oferecer o melhor serviço para ele, mas sem falar em preço. Calma que a gente ainda não gerou valor o suficiente. Por quê? Porque quando você faz a questão de vendas, o mais importante é você entender o que seu cliente quer para então gerar valor em cima daquilo que ele quer, então consequentemente vir falar de preço, de serviço, disso, daquilo, né? Lembrando que é como se fosse uma etapa. Você primeiro teve a abordagem, criou seu rapport, através das técnicas PNL você vai vendendo e vai ali entendendo o que seu cliente quer, com o que ele trabalha. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui. Eu pergunto assim, opa Luiz, e aí, tudo bem? Boa tarde. Faço sim, cara. Faço logo, identidade visual, tudo relacionado. Qual seria o seu projeto? Você tem algo em mente? Nesse caso, eu estou gerando para mim o nível de consciência necessário e entender qual que é o projeto do cliente, para poder entender todos os pormenores. Bacana? Bacana. E uma vez que a gente fez esse projeto, né, esse trabalho de vendas e tal, é que a gente vai finalmente entrar na parte de fato oferecer alguma coisa. Olha, eu posso fazer isso, isso e isso, a gente pode criar essa logo, o ideal para você talvez seja isso, isso e isso, mas a gente ainda não falou em preço. Por quê? O que vai acontecer? Quando você lançar o seu preço na conversa, que ele vai cair tipo como uma bomba, né? A pessoa vai perguntar assim, quanto que fica? Porque às vezes a pessoa é um pouco mais ansiosa, ela já vai perguntar aqui, quanto que fica fazer tal coisa? Não, você não vai falar isso para ele ainda. Você vai primeiro explicar para ele que o seu trabalho é importante, que você quer gerar resultados para ele, que você quer ajudar ele a vender mais, que você quer ajudar ele a chegar numa situação onde os clientes dele vão ficar mais conscientes. Você vai ensinar o seu cliente a vender também. Então você vai vender a sua ideia para o seu cliente para ensinar ele a vender para o cliente dele. E na parte de contornar, ela vai ser muito fundamental quando a gente entrar com o preço. Porque quando a gente entra com o preço, o cliente pode achar caro. Ele vai falar, nossa, mas está muito caro. Ou pode nem responder. Se o cliente não responder, você vai usar a técnica de contornar
Voltando nessa conversa mais adiante. Acontece muito assim, você criou seu rapport, você já gerou valor, e aí você mandou o preço, você vendeu de fato, o seu cliente desaparece, ele não responde nem nada. Silêncio no reino. Meu Deus, o que está acontecendo? É porque o seu cliente, ele talvez não conseguiu a percepção de valor necessária. E o que você vai fazer é, depois de alguns dias, voltar nele e perguntar: e aí, cara, tudo bem? O que você achou do projeto? Fez sentido para você? Você sempre vai estar correndo atrás ali, porque isso é contornar. É vender e ao mesmo tempo contornar. Por quê? O contornar, ele está naquela coisa de quando você vai oferecer uma coisa para a pessoa. Aí, nesse caso, a gente está falando de prospecção ativa. Se alguém chega e te oferece, por exemplo, esse cartão de memória. Aí eu vou te oferecer o cartão de memória. Você não precisa de um cartão de memória. E aí, o que você vai falar comigo? Não quero. Você não vai contornar um não quero, porque a pessoa definitivamente não quer. Ela não precisa da porcaria de um cartão de memória. Agora, se você oferecer um cartão de memória, a pessoa às vezes até precisa, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa. Estou só dando o exemplo do cartão de memória. A pessoa fala assim: hoje não. Minha esposa não gosta muito, não. Eu não. Sei lá. Ou nem responde. A pessoa fica em silêncio quando é atendimento, né, virtual. Você vai usar as técnicas de contorno, tá? E aí, quais são as técnicas de contorno? Inúmeras. Eu poderia fazer um curso inteiro só sobre isso. E ainda mais, eu não sou um especialista em vendas. Eu entendo em vendas o suficiente para eu poder aprender design. Então, como é que você vai fazer? Você vai procurar digitais influencers que falem sobre vendas. Ou você vai procurar um curso de vendas de fato, para aprender a contornar. Ou você vai procurar o curso do Lucas, que é qual eu vou recomendar aqui no final dessa aula, que vai estar o link aqui embaixo. E eu vou conversar com ele também para ver se ele faz uma aula que talvez falando sobre isso. Pode ser bom para todo mundo. Tá bom? Certo. E aí, você vai, depois disso, pós-vender. Você criou o rapport, seu cliente já está fidelizado, porque no caso você fez todas aquelas coisas e tal, você fez o trabalho ali, né? Depois que você faz o seu trabalho, você entregou, o seu cliente está satisfeito? Você não sabe, por quê? Às vezes ele não atingiu o resultado que ele precisava, muitas vezes lançamentos dão errado. É muito comum isso acontecer, até porque lançamento é complexo, tem muitos fatores envolvidos, dependendo do público. Às vezes o público está muito exigente ou a própria pessoa que vendeu o curso não conseguiu entregar direito. Então, você vai correr atrás desse cliente para poder entender se deu tudo certo, tá? Aí você vai mandar uma mensagem para ele e falar assim: e fulano, tudo bem? Deu tudo certo o projeto? Tá tudo tranquilo? Você está precisando de alguma coisa? Na verdade, não, desculpa. Você não pode mandar o você está precisando de alguma coisa, porque isso vai dar a entender que ele está dependente de você. Isso acaba quebrando uma conexão. Nas técnicas lá de PNL, a gente tem uma coisa que é chamada de posição de força. Quando o cliente entra em contato com você, você está em posição de força, porque você está parado no seu trono e a pessoa veio até você, porque você criou toda a estrutura, você foi inteligente o suficiente para poder criar um mecanismo que atraísse essa pessoa para você. Beleza. A pessoa chega até você, você tem a força necessária para impor os seus termos. Porque nesse caso a pessoa de fato precisa. Ela não estaria procurando você se ela não precisasse. Diferentemente de quando você vai atrás do cliente e ele tem posição de força. É você quem vai levar a sua necessidade até ele. Ou talvez criar uma necessidade para ele. E quando isso acontece, o seu cliente, se ele está em posição de força, muitas vezes ele vai usar isso para poder te derrubar, ou falar: não quero, não estou nem aí, tipo, não preciso disso, ou não vai nem responder. Né? Sempre que a gente se submete, a gente acaba entrando em posição de fraqueza. E no caso da posição de força, é sempre entrar em todas as negociações para a par. Você vai estar pau a pau com a pessoa. E aí, na questão do pós-venda, você vai mais ou menos estar numa posição de fraqueza. Por quê? Qual que é o objetivo principal do pós-venda? Fazer um upsell. Upsell seria quando você vende um produto a mais. Lembra quando eu mostrei para vocês o meu curso de Motion? Pois é, o curso de Motion é um upsell do meu curso de lançamentos. Porque eu sei que muitas pessoas vão querer aprender Motion também. E é um curso que eu já tinha, aí eu dou um super desconto, você acaba adquirindo. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. E ao invés de eu vender os dois produtos juntos de um preço muito alto, onde poucas pessoas comprariam, eu vendo o produto num preço bem inferior, onde eu consigo fazer o upsell. E você pode fazer isso também na hora de prestar o seu serviço. Você faz algumas artes para a pessoa e aí depois você oferece alguma outra coisa na hora de pós-vender. E por que isso é interessante? Porque você vai entrar em contato com essa pessoa e é aí que você vai fidelizar ela. Mas você não vai falar em vendas no primeiro momento. Calma, peraí. Vamos explicar as coisas.
Você vendeu, entregou seu serviço, recebeu seu dinheiro, bacana, aquele cliente já está finalizado. Vamos para o próximo? Ok, mas na hora que deu uma tranquilizada na agenda, volta em alguns desses clientes, aqueles que você perceber que são mais susceptíveis a criar um relacionamento, ou o cliente que tem de fato uma estrutura que depende de design, e aí você vai chegar para ele e perguntar se está tudo bem, se está tudo certo e tal, tudo mais. E aí, depois ali de conversar um pouco, é que você vai, depois de alguns dias, né, voltando nesse cliente algumas vezes, você vai oferecer alguma coisa falando assim, olha, eu tô aqui com uma promoção e agora eu quero, tipo, fazer tal coisa, eu tô testando um produto novo, gostaria de saber se você quer ser uma cobaia ou quer ser um cliente modelo para eu entender. Você gostaria de que eu te ajudasse em algum outro projeto seu? Sempre tenta puxar para esse lado, nunca tenta parecer que você tá querendo ajudar a pessoa ou que você tá querendo, desculpa, sempre pareça que você está querendo ajudar a pessoa. Nunca pareça que a pessoa esteja precisando de você. Porque ninguém quer entrar em posição de fraqueza. Ok? Quando você vende, você geralmente entra em posição de fraqueza. Então você tenta levantar isso para poder ficar sempre páreo a páreo. São dois seres humanos, são duas pessoas ali que estão de igual para igual. Beleza? E é interessante porque eu estou deixando aqui para vocês alguns exemplos, principalmente de abordagem, mas eu vou procurar outros prints falando também sobre a questão de venda e pós-venda, tá? Onde eu fiz esse trabalho e consegui resultados, consegui ganhar mais dinheiro, consegui atender melhor meus clientes e o mais legal, eu fidelizei, eu consegui recomendações, que é tipo, é onde está o ouro, que é o principal objetivo talvez desse e-book aqui, e tá tudo ligado. Vendas, pós-venda, recomendação e atendimento. Tá tudo ali interligado, tudo no mesmo bolo, entendeu? Quanto melhor você for em todos esses aspectos, mais você vai vender, mais você vai ganhar dinheiro, mais recomendação você vai fazer, mais destaque você vai ganhar como designer, mais destaque como você vai ganhar como designer de lançamentos e por aí vai, tá bom? É isso, eu agradeço muito que você tenha assistido esse vídeo e não se esqueça, aplique as técnicas, corram atrás e voltem nessa aula sempre que precisar, tá bom? Vou deixar para vocês alguns exemplos de atendimento lá para vocês não se perderem e terem como referência. Não é para fazer igual, porque não tem script, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa aula, até a próxima aula e tchau!